tarde, gente. Tudo bem? Beleza? Todo mundo me ouvindo aí? Legal. É sempre muito complicado falar quando tá todo mundo com fone de ouvido e a gente não tá ouvindo a própria voz, então vocês vão ser o meu termômetro aí agora durante a apresentação, beleza? Bom, voltando aqui um slide, só para mostrar para vocês um pouquinho, falar de Shootmap, é a pré-execução da loja perfeita. A gente tem também um pouquinho de loja perfeita hoje na 3M, mas a gente sempre sentiu necessidade de algumas mudanças, tá? Então é um pouquinho disso que eu vou apresentar para vocês. Falando um pouquinho sobre mim, quem que é o Fernando? Eu passei por algumas outras operações, então nem sempre na minha vida eu fui comunicação e marketing, né? Eu fui já caricaturista, cartunista, trabalhei em jornal, passei por operações de telecom, com marketing, com comunicação, startup da Oi, até que eu cheguei aí na 3M, que é a virada de página, que é quando eu mudei o meu conceito de trabalho e passei a integrar trade. Fiz 2 anos e meio de trade, de CHC Pharma, até assumir o merchandising da companhia para o grupo de consumo, né? Então, só para balizar para vocês um pouquinho como é que funciona, o projeto nasceu porque o mercado muda, a gente tem alterações de concorrente, sempre novos entrantes, né? Isso é da nossa rotina, e a gente tem sempre mais promotores no ponto de venda, ou seja, o mercado em si ele vai mudando, né? E ele está mudando cada vez mais rápido. A gente sempre fala isso no olhar de trade, de comunicação, só que no PDV isso também acontece, porque ele automaticamente rebate isso. Mas antes da gente falar do projeto, né? De falar se a gente tem exatamente as armas que a gente precisa para sempre vencer, independente da gente ter a loja perfeita, um time de trade, um alinhamento constante, é legal vocês entenderem um pouquinho, assim, em linhas gerais, como é que funciona o merchandising na 3M, como é que funciona hoje a operação, para vocês entenderem por que às vezes a loja perfeita, a gente tem o conceito, a gente tem o trade, a gente tem comunicação, vendas, todo mundo integrado e nem sempre ele funciona tão bem. Antes de assumir merchandising, quando eu era trade, eu passei 45 dias trabalhando como promotor, eu entendi, para ter legitimidade para falar e assumir as agências, eu trabalhei como promotor e aí contei esse case em 2017 aqui no AEX, né, mostrando como tinha sido a experiência para eu conseguir falar com o promotor e entender a linguagem, principalmente as dores que eu tinha no processo. Em cima disso, né, eu tive aí o desafio de assumir o grupo de consumo da 3M. Então, canal alimentar, varejo alimentar, home center, farmácia e papelarias, esse grande grupo de consumo da 3M, hoje fica sob a minha gestão, a gestão de merchandising, que é um grupo focado com um time de promotores que demandam aí toda a estratégia que a gente tem hoje de execução. E aí é uma miscelânea de coisas, tá? Então, por que é preciso entender bem o porquê que às vezes a loja perfeita ela nasce conceitualmente, mas o desdobramento dela é tão difícil? Se eu pegar rapidinho qual é o meu cenário, eu tenho promotor exclusivo compartilhado, eu tenho horista, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho promotor técnico, eu tenho alguns tipos de operações que eles têm uma particularidade ou regional ou uma particularidade da divisão, seja alimentar, seja farmácia, que fazem com que ela seja muito própria e que ela tem uma característica de ser gerida que é completamente diferente da outra. Então nem sempre o compartilhamento ele é possível e ele pode ser tocado. Bom, dito isso, como é que acontece essa mudança, né? Uma vez que eu assumi merchandising, a gente sempre tem aqueles pontos críticos. O primeiro daquela galera que, puta, tá com a gente. Então a galera levanta a mão e fala, vamos junto. Pessoa nova, uma pessoa que vem de mercado, vem de trade, assume uma nova função, as coisas sempre acontecem e tem um time que se engaja com a gente, que é com a mudança. Tem aquela galera que quer parar o rolê, né? Tem um pessoal que não quer ficar. E aí é um pessoal que faz a força contrária, que é a hora que a gente precisa entender se eles vão estar na equipe ou não. E aí a gente respira, olha para cima e pede ajuda para Deus, né? E aí os passarinhos mostram uma interrogação, ou seja, vai ter que abaixar a cabeça e trabalhar. Esse é o grande ponto. Para entender, a gente precisa engajar as pessoas e principalmente trabalhar, porque nem todo mundo tem as respostas para tudo. Se eu hoje analisar bem como é que funciona o merchandising, se você fizesse uma analogia, eu diria que, poxa, andar de bicicleta é uma coisa relativamente fácil e a gente aprende, mas a gente pode ter saídas diferentes ou usos diferentes para a bike, né? Mas se eu comparar o mercado que a gente atua hoje, falar merchandising, trade, execução, ele é trial, né? Você tem que ter equipamento, ele é um caminho que é esburacado, ele tem concorrente, você tem que estar bem preparado, você tem que saber o que você vai fazer, porque não é só você sentar na bicicleta e andar, você precisa saber exatamente o que você vai fazer, você precisa se preparar para isso. Mas isso não vem da noite para o dia. Então a preparação para entender como foi o mercado e mudar um pouquinho o jeito de merchandising de trabalhar da 3M vem muito com o tempo e com as mudanças que vão acontecendo. Você precisa ter uma certa maturidade na função, porque automaticamente quando você assume
a gente naturalmente tem as mudanças de time, você tem a repaginação de trabalho, você tem a redefinição de papéis, e isso tudo passa por um momento que você entende qual é o conceito e você aplica. Mas o mercado muda, as coisas se alteram, e aí a gente precisa ter um pouquinho mais de alçar novos ares e alçar também novos desafios. E esse é o ponto principal. Uma vez que a gente vai tendo mais controle para o desafio, para fazer o trial, para você estar naquela área que não é uma área de conforto, e qualquer um que estiver numa bicicleta e não for andando no asfalto e for fazendo um trial não vai ser uma coisa confortável, vai ser sempre desafiador, a gente tem que se reinventar. E a ideia é essa, né? Pensando aí no começo de uma operação, o que acaba acontecendo? Você tem merchandising, normalmente papéis bem definidos. Então, a gente tem um conceito de loja perfeita e eu acho que a gente vem discutindo isso muito bem nesses últimos 2 dias aqui. Né? A gente tem conceitualmente, a indústria enxerga o que seria uma loja perfeita. Né? A gente enxerga o que deve ser feito no ponto de venda, que é o que desenha normalmente do que sai até de vendas até aquela estratégia de execução no ponto de venda. Isso é fácil de aplicar. Você alinha, você chama o time, engaja, isso vai acontecendo. Tem o guia de merchandising, que é o básico, você vai lá e traça a estratégia do que vai ser feito para o promotor ou de como ele vai trabalhar. Né? Regras claras e pré-definidas para todo mundo. Roteiros e fluxos, outra mexida importante. Quer dizer, são as lojas que mais se pagam, a gente vai colocando lá roteirizador, modelo de produtividade, loja que se paga, loja que não se paga, loja distante. E aí a agência vai entrando com você com o lado da inteligência do que como você pode fazer isso. Né? Pode ser feito, a gente vai fazendo. Então, a princípio, você consegue implementar muito rápido. Time alinhado, né? Pauta reuniões mensais, chama o time interno para participar da reunião, passa a ter uma rotina com a equipe. Né? O time é comprometido, porque a gente está passando daquela fase já que quem queria ficar, ficou, e quem não queria estar junto com o time não ficou. Né? Então, se a gente pensa numa primeira análise, normalmente a execução cresce, a gente tem um voo mais tranquilo, né? A gente começa a ter um resultado melhor, mas estagna. Chega um momento que a operação precisa de um novo fôlego, porque o mercado está mudando, porque a gente vive um cenário econômico que ele é muito mais difícil do que era 2 anos atrás, porque você tem sempre novos entrantes, você tem sempre um novo concorrente batendo na porta, porque você tem novas redes trabalhando, porque você tem um modelo de operação que alguém se reinventa, às vezes, ou mais barato, ou mais produtivo, mais rentável. Então, você acaba entrando numa estagnação. Você cai em execução. E aí, você começa a perder, dentro daquele cenário geral, o elogio passa a virar ponto de oportunidade. Né? E aí, você muda. Se o slide me ajudar, aqui. Aumentam as oportunidades. O que acaba acontecendo? O campo acaba virando, ao invés de ser uma fotografia legal, vira um mapa de oportunidades, pontos de oportunidades de correções. E quando a gente começa a perceber isso, acende o sinal amarelo, aí a luzinha amarela. É hora da gente reinventar. Mas lembrando para vocês que, se a gente analisar em linhas gerais, existe o conceito de loja perfeita, existe sempre os alinhamentos entre as agências, os guias, quer dizer, todos os passos verdes para trás que eu fui apresentando para vocês, eles funcionam. Eles estão lá, as pessoas sabem de cor e salteado, está todo mundo engajado naquele processo. Porém, mesmo assim, as coisas começam a ruir, porque o mercado mudou, o nosso time pode ter se acomodado e a gente tem que entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, é hora de começar a rever os processos atuais. Então, o ponto importante é que, quando a gente tem um conceito de loja importante, um conceito de loja perfeita, o importante é principalmente a gente revisitar os processos dessa loja perfeita e colocar num prisma que não é só o olhar da indústria, ou o olhar que sai normalmente de marketing, ou só de trade marketing, ou talvez só de vendas, como o ponto mais importante da partida. Porque ele pode ser enviesado, ele pode não ser mais o melhor modelo naquele momento. Ele foi há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, ou numa mudança de processo. Né? Então, junto com a migração de merchandising, até eu me tornar gerente de consumo, tinha uma diferença. Eram 4 grandes divisões e se tornaram um grupo de negócios para merchandising. Então, eu tinha uma miscelânea. Então, o primeiro grande desafio foi cumprido. Né, da gente dar uma identidade única, de ter uma execução, do time falar a mesma língua, de 4 divisões compartilharem informações. Isso tudo funcionou e naturalmente os resultados aconteceram. Mas o mercado foi se alterando, as crises, as alterações de redes, e tudo isso deixa o processo um pouco mais difícil. Então, para a gente começar a falar do Shootmap, uma vez que a gente fica alinhado o que é um cenário de merchandising da 3M,
O meu cenário em 2018 para varejo alimentar era esse que vocês estão vendo aí. Eu peguei os 2 principais pontos que influenciam numa execução hoje de varejo alimentar para a gente. Tá? Lembrando que 80% da demanda do meu time de promotores de varejo alimentar está no setor de limpeza, Scott-Brite, né? A linha de limpeza doméstica, e também rebate um pouco também na parte de Pongita, de esponja de banho, de Command, que é onde eu tenho praticamente todos os SKUs de 3M voltados para o consumo num só canal. Os outros canais, papelaria, home center, eles são mais segmentados, eles cuidam um pouco mais dos processos que eles têm ali dentro dos produtos deles. A execução não era legal, a execução era boa, e aí a gente começou a ter uma média de 79%. Ou seja, de 100% de 10 lojas, eu tenho uma média de 7, 8 lojas que o promotor, no final do dia, se compromete a visitar. Esse número tinha sido 85, 86, 88, era um número bom, mas ele começou a cair. E aí, a gente começou a entender na granularidade o que poderia acontecer. Né? A conquista de cross, ou seja, meu time está se desafiando a fazer pelo menos um cross por loja, 500 em junho. Aí tem os famosos safanão, né? Você vai lá, conversa com o cara, faz reunião de equipe, chama todo mundo, troca, faz, acontece, sobe, mas o resultado não persiste. Então, o modelo praticado para a gente, naquele momento, estava muito claro que não era o melhor momento, não era o melhor processo. O nosso modelo de gestão, naquele momento, já não era mais o modelo de gestão vencedor. A gente já não estava com as melhores armas e com os melhores kits de ferramentas dentro da agência ou dentro da 3M para que a gente entregasse uma boa execução. Lembrando que aqui entra tudo que a gente tem de negociação e de execução voltado para os nossos clientes. Eu estou falando dos principais canais, que é o do varejo alimentar. Se eu tenho ruído no varejo alimentar, automaticamente ele rebate nas outras 4 divisões que eu tenho, automaticamente ele rebate em todas as outras divisões. E se varejo alimentar não entrega a meta no final do mês, eu posso ter um problema gigante, porque a meta fica maior para todo mundo. Então é incômodo para a companhia, não é incômodo só para merchandising ou só para trade. E daqui começaram a sair os nossos questionamentos. Então, questionar, primeiro, o processo. O processo que eu tenho com a agência hoje, de falar com as pessoas, de passar as informações é o melhor? Segundo, o modelo. O que eu tenho ainda hoje é vencedor? É o modelo fixo, é o modelo de promotor compartilhado, eu ter promotor técnico, a frequência de visita é a melhor. Eu estou fazendo o dever de casa, eu estou olhando para a produtividade, eu estou colocando lá, mas de alguma maneira eu não estou conseguindo traduzir isso em execução. Meu time não está ganhando no ponto de venda. Né? O que era um modelo até então reconhecido como uma grande execução começou a virar ponto de falha. E o que é pior, a gente começou a fazer isso, ganhar feedbacks negativos em cima de um processo que a gente continuava fazendo da mesma maneira, ou seja, a gente não deixou de fazer, a gente só não se ajustou ao mercado. Né? E aí foi hora de começar a olhar para o PDV. Né? Como é que a gente olha para o PDV? É fazer cliente oculto e com a indústria. Né? Há 2 anos atrás, o que eu tinha feito para entender o que era merchandising? Eu trabalhei 45 dias como promotor sem ninguém saber. Né? Antes de assumir merchandising, eu trabalhei, entendi o que eram as particularidades, entendi como funcionavam os canais, para eu poder ter o meu embasamento para falar. E aquilo me ajudou muito para ter insights, para saídas de projeto, para a gente mudar a operação. Só que naquele momento aquilo não funcionava mais. Né? Então a gente começou a ir para campo como cliente oculto e ouvir gerente de loja, ouvir líder de setor, ouvir agência, ouvir o que está faltando para a gente retomar o que a gente está fazendo. Porque o modelo de loja perfeita que a gente tem hoje não está funcionando. O modelo de loja perfeita que eu desenhei no papel há 1 ano atrás, e 1 ano, se a gente pensar em indústria, ele é pouco. Ele não está funcionando mais. Alguém foi muito mais rápido do que a gente. Então, foi ver, entender, conversar, questionar e ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. E essa rodada, ela foi legal e ela foi importante porque não é uma rodada feita só pelo merchandising. Essa rodada foi feita a muitas mãos. Né? O primeiro ponto foi levar trade, levar comercialização, que é a parte de marca e também de execução da 3M, levar gerente de marketing e vendas responsável, a diretoria, ter campo com vice-presidente, que responde pelo grupo, a Adriana, a VP do grupo de consumo, foi para campo comigo, para ela também ter os insights dela. Dar oportunidade para os gerentes de loja e para a agência levantar todos os problemas que a gente, porventura, poderia ter. Ouvir promotor, ouvir supervisor, ouvir de cada um o que a gente poderia fazer para melhorar o processo que a gente entendia até um tempo atrás que era o melhor processo.
Então, essa parte de ouvir era muito focada em autocrítica, saber ouvir, porque todos fazem parte do processo. E no final, independente da cadeia, quem cuida de execução ou quem está ligado a vendas, tem uma dor no processo, não está confortável. Seja o vendedor que tirou o pedido e não teve o que ele negociou executado, ou um índice de ruptura que a gente não conseguiu baixar, ou a gente não conseguiu resolver um problema que a loja chamou e a gente não conseguiu acabar com aquele problema num tempo hábil, como do gerente insatisfeito que não conhecia o promotor, e o promotor tinha ido na loja. Né? Então, se a gente puxa lá o sistema, a gente puxa o Agile, está funcionando. Poxa, o promotor foi na loja. Se ele ficou 1 hora na loja, ele executou e fez tudo, como é que o gerente não conhece o promotor? É porque ele conhece, de repente, o líder do setor? Também não. Então, a gente começou a ver que tinha dores em todas as partes do processo. Poxa, merchandising, o Fernando alinhou com o time, a gente fez as nossas reuniões mensais, mesmo assim o time não está com a campanha na ponta da língua. O material atrasou. A agência deixou de passar uma informação importante, um retorno que deveria ter vindo veio errado. A gente começou a notar que todo o processo tinha algum ponto de falha que, mediante aquela crescente de mais informação, de relatórios que mudam, de migrações de sistema, a gente começou a perder alguma coisa. Então, muitas mudanças aconteceram no meio desse processo que fizeram com que a gente deixasse de ter uma loja perfeita na prática. Conceitualmente, sim, mas na prática, não. Né? Então, quando a gente sai e ouve todo mundo e começa a pensar o que eu posso melhorar, o que mais vem são as desconexões daquilo que eu desenhei, daquilo que foi feito por outro departamento, com aquilo que acontece. Se eu for ilustrar para vocês como é que funciona isso, eu tentei colocar de uma maneira bem simples. É mais ou menos assim. É como a gente se vê. A gente pega lá um kit e fala, eu tenho tudo isso. Eu funciono, eu tenho guia de merchandising, eu tenho guia de execução, eu tenho planilha, eu tenho tudo o que precisa para vencer. Eu vou para o campo e puxo as informações e tiro um retrato do PDV. E aí não é tão legal. Aí não é tão bonito. Esse é o ponto principal. O exercício da autocrítica mostra que o que a gente tem pode ser bonito, pode ser legal, pode ser descolado, pode ser muito bacana, mas é só na teoria. Na prática, no ponto de venda, ouvindo quem faz parte desse processo todos os dias, a gente começa a perceber que teve falhas que começaram a acontecer no básico. E o que é mais preocupante disso? É que a gente lá atrás desenhou um processo, imaginando que para uma loja perfeita, a gente tem que cumprir partes de um processo pré-definido justamente para ser vencedor. Mas o processo básico, como planograma, cross e estoque, já não eram mais feitos. Estavam lá no desenho, mas eles não estavam sendo feitos da melhor maneira. Né? As tomadas de decisão, as escaladas de problema, os desenhos e papéis mudam. Vendedores ganham novas contas, os reposicionamentos de retails. Um exemplo, a gente tem muitos atacarejos hoje em dia que mudaram a forma, eles são muito mais regionalizados. Eles são nacionais, mas eles têm atendimentos regionalizados. A gente ainda tratava com matriz, ou seja, a gente perdia tempo. Então, o modelo de escalada de problema estava feito de uma forma com a qual a gente não resolvia o problema. Né? As falhas nas consultas para estratégia. Então, assim, eu peço a informação, mas eu não sei para que eu estou pedindo a informação. Está desenhado, mas aquela pessoa já não tem mais a mesma relevância ou o mesmo grau de relacionamento que ele tinha anteriormente para resolver o problema. Então, a gente está escalando para a pessoa errada ou mapeando o problema para alguém que possivelmente não pode resolver para a gente. Né? E aí, além da ausência de feedback, múltiplos feedbacks, que é a parte que mais confunde. Como foi mudando o reposicionamento do varejo, automaticamente algumas novas vozes foram sendo mais ouvidas. E aí eu tenho uma voz em uma região do país e uma outra voz aqui, que são alinhamentos diferentes. E esse alinhamento diferente, ele enviesa e ele atrapalha a execução como um todo. Então, a gente começa a perceber que, na prática, realmente, eu tive um material que era muito legal e que mudou muita parte do processo de merchandising. Mas que, num curto espaço de tempo, ele passou a sofrer algumas rachaduras. Bom, como é que a gente dá voz nisso? E aí eu acabei usando do banco de imagens a mesma imagem que tem aqui do Faça o Seu Show do Dê a Voz. Ficou até engraçado. O que acontece? A gente dá voz para as pessoas. Eu acho que aqui é a parte mais importante da virada de processo e de como a gente começar a desenhar um novo processo. Né? Conceitualmente, loja perfeita vai existir, e sempre vai existir e tem que existir.
Ela precisa existir. O que a gente precisa fazer é se adaptar ao novo cenário sem deixar para trás aquilo de bom que a gente faz. É óbvio que eu estou trazendo para vocês aqui as partes de desconexões para a gente mostrar muito o como e o porquê as coisas acontecem. Né? É óbvio que tem boas execuções, que tudo acontece também em outras regiões, mas as dores começaram a acontecer. Se eu parar a loja perfeita e começar tudo do zero, seria a gente abdicar de todo o ganho que a gente teve durante um ano e meio de gestão, sendo que tinha muita coisa boa. Né? Mas a gente precisava mudar e melhorar. E aí o ponto é da voz. Para ajustar o processo é voz para todo mundo. Né? E aqui aquela parte da autocrítica e de saber ouvir é a parte mais importante, porque isso dói. Não é uma coisa legal de fazer. Não é uma coisa bacana, porque todo mundo vai apontar o dedo e vai mostrar para você como o merchandising não está funcionando. E aí você vai precisar de um pouquinho de resiliência, de maturidade, de sangue frio, de cuidar da dor do estômago, para poder sair do outro lado. Porque era hora de ouvir promotor, supervisor, agência, marketing, vendas e até merchandising, as pessoas do nosso time, que também não estavam confortáveis com o processo. Porque quando a gente não entrega, começa a famosa trocação de dedo, né? Um aponta para o outro, que aponta para um, que vai apontando, apontando, apontando e acaba caindo aonde? Em merchandising. Acaba na última parte, em trade. Né? A gente podia parar por aqui e começar de novo aquela velha história de troca promotor, troca processo, começa tudo do novo. Eu dou um gás de 6 meses, 7 meses de tranquilidade, porque a gente tem gente motivada, renovada, só que automaticamente o processo é cansativo, ele é questionado, ele cansa, ele vai parando, até que ele desmotiva e vai embora e a gente troca de novo, daqui a pouco você troca a agência, daqui a pouco você troca o merchandising, você acaba com o merchandising, mas você não cuidou do processo. E o processo é sim saber ouvir. É pegar as pessoas e falar, não dá para fazer um direcionamento de uma mão só. Eu preciso que vocês me falem para que a gente tenha a maturidade de fazer um processo antes da loja perfeita, um processo como tem que ser, para que a loja perfeita aconteça, mas com todo mundo participando. E se eles participarem, eu vou ter também uma grande moeda de troca, porque todo mundo participou, todo mundo falou, todo mundo teve o seu momento de poder colocar os pontos mais relevantes, então todo mundo é dono do processo. Então o processo não é mais de merchandising. O processo agora é do grupo de consumo. O processo agora é de vendas, é de marketing, é de trade e é de merchandising, inclusive da agência. Porque todos os pesos e todas as medidas e responsabilidades foram em comum acordo. E aí, nasceu o Shootmap. O que é o Shootmap? Existe um modelo de tomada de defeitos, para a gente achar defeitos, que chama Six Sigma, que aí a gente pega um modo de falha de uma operação. E aí eu entrei no modelo de falha de operação para começar a entender assim, se eu mapear a minha operação com o SMAP, que é tudo que eu desenhei, tudo que foi desenhado pela agência, tudo que foi desenhado pelo trade, tudo que foi desenhado por vendas, e você coloca como obrigações do promotor ou obrigações da agência para entregar no dia a dia, é o meu mapa do que eu sou atual. Eu tenho meu mapa atual. É isso que eu saio todos os dias de manhã para trabalhar, fazer e ser vencedor. As desconexões é o que de fato acontece. O mercado mudou, o promotor não segue, as pessoas não fazem o que a gente pede, o gerente de loja não deixou fazer, a rede não autorizou, o promotor não foi trabalhar, o merchandising não passou o comunicado, a pessoa ficou doente. Então você tem as desconexões ali no meio do caminho. E o Shootmap em cima de todas as desconexões, em cima de modelo atual, de tudo que a gente está trabalhando, é o modelo que a gente precisa daqui para frente sair. Né? É o que eu devo fazer daqui para frente. É o que eu vou fazer. Não significa que o SMAP esteja errado. Significa que eu preciso pegar as desconexões para acertar e colocar dentro de um processo novo para trabalhar. Porque eu não posso descartar tudo que foi feito. A gente não pode jogar no lixo o que a gente colocou e teve uma melhora. Porque senão a gente entra de novo e começa sempre do zero. E aí a gente vai estar sempre no mesmo patamar. E a ideia é a gente subir o sarrafo. A ideia é a gente ser cada vez melhor. Então, se a gente pode ser cada vez melhor, a gente aprende com os erros, entende a desconexão e joga o jogo para frente. E não pega o do zero de novo. Porque do zero, eu vou sair atrás de todo mundo e eu não tenho tempo para sair atrás de todo mundo. E daí nasceu esse fluxo. Não se preocupem, a ideia é que vocês não consigam ler mesmo. Esse é o modelo de Shootmap e de SMAP. Tá? Eu vou explicar para vocês. Tudo que está em cima, em amarelinho e vermelho,
é o SMAP do promotor, do supervisor e do time 3M. E aqui a gente vai começar a colocar o dedo na ferida, porque a gente gosta de apontar o dedo para agência, para retail, para todo mundo, mas a gente não aponta o dedo para dentro, né? Então, se todo mundo é parte do processo, vamos colocar o pessoal também na roda, né? Vamos colocar o pessoal para participar. E aí, o SMAP, tudo que é amarelo e azul é o que eu tenho que fazer na loja, o amarelinho como eu deveria fazer. O vermelho são todas as desconexões que a gente pegou em campo ouvindo todo mundo. Seja o vendedor que passou uma informação errada, ou o promotor que não executou, ou o merchandise que deixou de fazer, ou o baixo relacionamento, ou qualquer tipo de problema que impacta na venda. Ou qualquer tipo de problema que não faça a gente ganhar share, ou bater a meta no final do mês, ou a gente crescer conforme o nosso plano mensal, ou conforme o nosso comprometimento. E aí o Should Map, que está embaixo verdinho, né, ele é o mapa de obrigações. Tudo que é vermelho é cadeia de ajuda. As cadeias de ajuda num processo de loja perfeito estavam errados. Não é o modelo da operação, não é o planograma que está errado, não é o jeito que eu faço o cross, não é a maneira de mensurar o merchandising, não é a maneira de eu enxergar a operação que está errada. É a minha cadeia de ajuda, de tomada de ações que precisava ser reposta. Óbvio que tem coisas aqui que foram tiradas, foram mexidas porque o mercado se ajustou. Vou dar um exemplo para vocês. Há 2 anos atrás a gente falava muito mais de Excel para as indústrias do que Power BI. Hoje a gente fala muito de Power BI, tudo embarcado no Power BI, Salesforce. E por mais que existisse há mais tempo, ganhou força nos 2 últimos anos. Então, alguns modelos de relatório precisavam ser alterados aqui. Né? No supervisor, será que o meu supervisor está trabalhando como promotor ou ele está trabalhando como supervisor ou como apaga-incêndio? Ele tem a função dele clara? Ele sabe que dentro de um modelo regional ele pode elencar problemas para regionais ao invés de chamar a matriz? É óbvio que a matriz vai responder, mas a matriz tem um volume muito maior e uma tomada de decisão mais lenta. Regionalmente eu resolvo mais rápido. Eu começo a resolver problemas regionais com problemas regionais. E meu time 3M? Porque meu time 3M estava tranquilo, né? Poxa, eu vou, aponto o dedo, falo que está ruim, mando lá, ó, existe o Disque Denúncia, né? O Disque Denúncia é o meu WhatsApp. Qualquer um que vai para ponto de venda, seja supermercado, farmácia, home center, papelaria, tem meu telefone na 3M. E aí ele vai lá e bate uma foto mal educada e manda para mim, tá ruim. Legal, né? Eu recebo isso sábado, domingo, dia santo, não interessa o dia, eu sempre recebo aí uma informação de um Disque Denúncia. É altamente anônimo, sigiloso, eu não passo quem é que me faz a denúncia, mas isso me ajuda a enxergar como está o trabalho na ponta. Mas se meu time e se as pessoas que trabalham comigo não sabem como olhar para o ponto de venda, eles vão me dar um feedback assertivo? Não. Se meu time for para campo e não sabe qual loja é visitada, ele vai conseguir falar para mim se a loja está bem executada ou não? Quem aqui nunca recebeu trabalha com trade, tem promotor, nunca recebeu uma ligação de um vendedor tipo puto, falando assim, poxa, eu estou na loja, tá ruim. Normalmente eles usam essa palavra, talvez uma palavra próxima. Tá ruim. E aí você enche a boca para falar, poxa, essa loja não tem promotor. É uma conquista, né? Eu fico feliz pra caramba. Porque ele não tem informação. Ele não tem a informação. E aí, se a gente já parte errado desde o começo, como é que eu vou querer qualidade para falar que eu tenho uma loja perfeita que funciona? E aí eu não posso condenar um processo que está bem desenhado. Eu tenho que rever papéis e definições. Eu tenho que ser mais humano e menos pautado em técnica. Menos pautado em teoria. E é bem desse jeito que a gente desenhou todo o processo de refação. E aí as caixinhas de 3M cresceram. Então você vai para campo e você não tem o roteiro, você está errado. Se você não sabe o planograma, você está errado. Se você não sabe para quem você tem que ligar, puta, você está errado. Se você não sabe que tem uma negociação naquela loja, desculpa te falar, o que você está fazendo no ponto de venda hoje gastando dinheiro? Você está errado. Então, dar essa responsabilidade é importante, porque eles participaram do processo. Então, a gente engajou a pessoa que participou a participar com a gente, porque eu não era mais o dono sozinho. Eu tinha vários donos comigo. E esses donos agora é que tem que fazer o processo andar. E aí, a gente fez uma nova página a partir daí. Porque, sim, teve mudança de estrutura, de perfil, né, de planejamento de informação, de senso de urgência, de maneira de tratar os assuntos. Mas a gente olhou para as pessoas e de como a gente poderia resolver o problema. E, principalmente, né, regras claras para a gente agir, choque de ordem. Então, assim, regra tem o famoso coisa de gostar e coisa de fazer. Tem coisa que a gente gosta de fazer e tem coisa que a gente tem que fazer, não tem jeito. É uma regra, a gente precisa executar.
né? E a tolerância zero com falta de ética. Então, assim, se não quer estar no jogo, se está jogando contra, é um time. Para alguém correr 80%, alguém tem que correr 110%, 120%. Eu não posso ter essa pessoa assim. Então, se essa pessoa não quer estar no time, ela não pode participar do time. Ela não pode estar jogando contra esse time, né? A regra estava clara para todo mundo. Em cima disso, a gente passou a conhecer cada vez mais o nosso time, né? É assim, você conhece bem o seu time, eu estou falando do time de promotores, não é só do time de vendas, porque para a indústria, para a agência, a gente faz lá o Discovery Insights, né? A gente faz qualquer tipo de modelo de personalidade e fica fácil entender as pessoas. E para os promotores? Então eu fui entender qual é o meu tipo de promotor. Meu promotor é mais maduro, meu promotor está há mais tempo na empresa, e é um modelo que é diferente de outras indústrias, é um modelo diferente da concorrência. Então essa pessoa, ela não pode ser tratada como qualquer um. E aí a gente pode de novo escolher, começa do zero ou eu ajusto o processo? Então a gente ajusta o processo. Não dá para ser feito manada e um treinamento numa sala para todo mundo, vai lá, bate 1 hora e conversa e fala e manda por e-mail. Porque está mostrando para a gente lá atrás os números que ele não funciona, né? O desenho do processo foi visto que a gente não estava fazendo da melhor maneira. Então tinha que ser um olhar mais humano. Um olhar na pessoa e na qualidade dele. Então, primeiro, colocarem as pessoas e principalmente os promotores entendendo qual é a relevância que ele tem para o processo. O quanto impacta ele não ir na loja, o quanto impacta quando ele faz errado, o quanto isso pode atrapalhar, inclusive, a vida dele. Se a sua loja vende menos, eu tenho menos roteiros é igual a menos promotores igual a cada vez mais uma operação menor e questionamentos. Porque trabalhar duro, a gente vai trabalhar todos os dias. A gente pode trabalhar duro e sair vencedor, ou a gente pode trabalhar duro e fazer a mesma coisa amanhã. E a gente não quer fazer a mesma coisa amanhã. Só que as pessoas têm dificuldades. Um time mais maduro tem barreiras tecnológicas? Tem. Eu duvido que muita gente aqui levantasse a mão hoje para falar assim, eu tenho uma barreira tecnológica. Porque é difícil, no meio de uma reunião, alguém falar assim, todo mundo entendeu como é que funciona o sistema? É óbvio que se ninguém levantar a mão, tem uma galera que, né, poxa... Pensa aí, às vezes tem apresentação em inglês, a gente está sem fone, mas a gente não entende, mas ninguém pegou o fone também, aí você não pega, né? Então, a gente faz isso. E aí, a gente está fazendo a mesma coisa com o promotor. Então, entender as particularidades. Ele é um bom promotor, ele é mais velho de casa, se ele está há 5, 6, 7 anos com a gente, ele é comprometido com a marca, ele é comprometido com a agência e ele é comprometido com a causa. Agora, se ele tem uma barreira tecnológica, eu preciso ajudar ele a passar por essa barreira. Então tem que ser mais humano. Aí cabe aos supervisores, né, Maxwell? Né? Aos supervisores entenderem qual é o nosso papel. Né? De ensinar, revisitar, porque ele quer estar no jogo, ele só não está conseguindo participar do jogo. Né? A outros têm uma dificuldade de cumprir roteiro, ele não entende o planograma. Vamos explicar. Para isso, a gente mudou a nossa estrutura de trabalho. A gente promoveu promotores a supervisores pela gestão do exemplo, para fazer o que a gente fazia. Porque até hoje eu vou e executo o planograma, eu vou para a loja e eu faço isso. E aí muita gente não fazia. E os promotores que mais faziam, mais mão na massa e que tinham o melhor perfil de liderança, viraram supervisores há 8, 9 meses atrás. E começaram a ser os supervisores que mais entregavam. E que os promotores mais se espelhavam. Não só pela liderança técnica e pelo perfil, mas pelo exemplo. E isso começou a acontecer de uma forma cada vez maior, e a gente começou a aumentar o nosso engajamento do time. E principalmente a conversa de estar às claras. Eles podem me perguntar qualquer coisa, nem sempre a resposta vai ser legal, eles não vão gostar da resposta, mas eles podem perguntar qualquer coisa em qualquer momento, em qualquer reunião. Ganhamos juntos e perdemos juntos. Sempre. E a partir do momento que todo mundo começou a entender isso e a gente entendeu como falar com o nosso time, de um jeito mais humanizado e pegar os problemas que a gente tinha com a equipe e tratar pontualmente, porque a gente queria eles na equipe. A gente já tirou as pessoas que não queriam da equipe. A gente passou a entender melhor o processo. Tá? E o processo que eu fui usando para atingir isso é um processo de metodologia ágil. A gente cada vez mais entender que o processo a gente não pode demorar 40 dias ou chegar no final do processo para entender que está errado. Eu adapto o meu projeto. Então, assim, nasceu o SMAP e as desconexões. Se o ShootMap não era o melhor, dentro dos insights a gente tinha ação para solução. Está errado, a gente consegue corrigir? Sim, corrigimos. Tem mudança no meio do processo? Sim, tem mudança. Então, a gente vai mudar o processo a partir de agora e semana que vem a gente vê de novo os resultados. Não dá, não está agregando nada. Tira do projeto. Eu preciso que esse monte, essa pancada de caixinha que tem aí, vire 4, 5 grandes caixinhas com entrega de resultado.
com entrega de ganho para todo mundo. Quando a gente conseguiu casar tudo isso, o que aconteceu? Um ano depois, a média de execução, que era 77, 78, hoje tem uma média a mês, em 2019, de 91, e a gente consistentemente não passou mais de 90, 91, mesmo com os atestados, com todas aquelas justificativas que a gente tem. Ou seja, a gente engajou o time para estar em campo. A primeira parte, a gente conseguiu atingir. Eles estão trabalhando, eles começaram a ir para o PDV, eles entenderam a importância deles. Né? Tem problema, lógico, chove, né? Tem vendaval, furacão, acontece sempre bala perdida no Rio de Janeiro. Sempre vai acontecer alguma coisa que não vai dar para fazer. Mas, de 10 visitas, 9,5 visitas no último mês a gente entregou. É sensacional. É muito bom. E eu não estou fazendo isso apertando no pescoço do time e gritando com todo mundo. A gente está fazendo isso porque a gente conversa, a gente entende o problema e eles fazem pelo exemplo, porque eu estou no ponto de venda, porque eles estão no ponto de venda. E conquista de cross. A média era 4.400. Anteriormente, a gente tinha 2.000. Conquista. O time sai, o time conquista. A gente chegou, a nossa média de crescimento é 30% ao mês. Não tinha como a gente fazer uma meta de crescimento de 100%. Não era factível. A gente não se motiva para isso. A gente não entende. Ele deixa de correr. Então, a gente precisava deixar de vender algo que a gente não ia cumprir para a gente colocar algo que a gente podia cumprir. É melhor eu ter um crescimento sustentável usando a metodologia ágil de novo. Eu tenho uma entrega consistente, eu vou crescendo, mas eu sustento essa entrega. E aí, cresce, cross, cresce, cross, cresce, cross. O time executa, entende o que tem que fazer e entrega. Se eu puxar os outros relatórios do Loja Perfeita hoje, eu tenho 100% do time se apresenta para o gerente da loja. Eu não tenho mais reclamação do gerente da loja. 100% do time hoje mostra para o gerente ou para o líder o que ele fez na loja. O cara vai lembrar. Se eu passar na loja hoje, ele pode não lembrar o nome do promotor, mas ele sabe o que foi feito na loja. Esse trabalho, a gente não mudou da noite para o dia. Esse trabalho demorou praticamente 1 ano para ser feito. Teve muito erro no meio do processo, revisão, mas quando a gente achou o meio do processo, que era a nossa dor e a nossa maneira de comunicar, a gente conseguiu crescer. E isso só embasou cada vez mais aquilo que eu pensava e que a gente dividia muito na 3M e nas agências. Se a gente tiver um engajamento no time, regras claras, e a gente der voz para todo mundo participar e ser um modelo muito mais participativo do modelo de operação que a gente tem e todo mundo ser dono do negócio, sem melindre, a gente consegue sair vencedor. Porque hoje todo mundo é dono um pouquinho, todo mundo está vendo o bom resultado, mas todo mundo participou. É legal para vendas mostrar que tem uma execução boa, é legal para o marketing porque ele sabe que tem uma boa taxa de implementação, é legal para o merchandising e é legal para a agência. É bom para todo mundo e todo mundo comprometido. Né? Mas a gente só conseguiu isso a partir do momento que a gente entendeu a melhor maneira de comunicar com o nosso time. Ou seja, a gente tinha que ter um método mais assertivo para 3M, ele tem que ser mais ágil. Eu posso errar, mas eu tenho que errar perdendo menos. Então ele tem que ser mais assertivo. Se eu erro em pequenos pilotos e faço pilotos escalonados, é mais fácil eu acertar, porque eu vou sempre corrigindo o primeiro passo do meu projeto, escalonando para o segundo e eu vou dando amplitude. Mas eu não faço um rollout 100% Brasil. Né? Eu tenho um time alinhado, como 3M. A agência passou a ser dona de um modelo de processo de trabalho. E passou a ser analítico. Né? Então, não era legal, mas tem que ser alguém que entende de BI e que pegue as informações e que olhe essa informação diariamente e repasse para o time. Isso tem que acontecer, isso deve acontecer. Né? E para os promotores, acabar com aquele negócio de, poxa, o processo não funciona. Não, o processo funciona, acredita no processo, me ouve, vai dar certo. Né? Não para de correr no meio. Né? Perdemos como um time e ganhamos como um time. Se a gente vai apanhar junto. Mas se a gente vai comemorar junto. E as reuniões passaram a ser diferentes e com um modelo de informação diferente para todo mundo, na linguagem deles, na linguagem que eles entendem. Não adianta eu trazer 5, 10, 15 termos em inglês, porque ele sabe o que é, mas ele não vai entender. Se eu traduzir, ele vai entender. E se ele entender, ele vai fazer. Né? E adaptação ao novo modelo com cadeia de ajuda. Uma vez feito isso, a gente conseguiu sair do outro lado com um time muito mais forte, com um time alinhado e o principal, com uma execução vencedora, sem mexer no modelo de loja perfeita. Eu não precisava acabar com um conceito de trabalho porque eu tinha problemas no meio do processo. Então, revisitar o processo, muitas vezes, ele é importante.
e principalmente entender em que parte do processo vocês precisam melhorar, ou eu preciso melhorar, ou se a gente junto precisa melhorar. E fazer com que as pessoas participem desse processo. Não existe um outro modelo que eu conheço hoje, dentro dos nossos cenários bem desafiadores de mercado, para a gente conseguir vencer. E eu acho que hoje, eu posso dizer que é um time que me dá muito orgulho de trabalhar, é um time que a gente tem muito trabalho, né, Maxwell? Eu tenho um supervisor aqui, que é o Maxwell, que hoje está parte do processo de desenvolvimento do Maxwell, é que ele quer para trade, então ele está aqui hoje, vendo como funciona a trade market, para a gente entender qual é o próximo passo desse cara. O que ele quer fazer? Se a gente não ouvir, a gente nunca vai saber como abrir uma boa porta para ele, para que ele possa ser ajudado e que para ele consiga correr até o final. Muito obrigado, gente. Valeu. Um prazer falar para vocês esse ano novamente.